Olá, é sempre um prazer receber você aqui no programa Está Escrito. Se Deus sabia que o homem iria pecar, por que não impediu? Por que Deus deixou o pecado entrar no mundo? A origem do pecado. Esse é apenas um dos vários temas do curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. Você pode ouvir no carro, no seu computador, no seu aparelho de som, a hora que você quiser. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Basta você acessar o blog novotempo.com/estaescrito ou, se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br. Ou ainda, você pode escrever para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Entre em contato conosco, estamos esperando por você. Quem matou mais gente neste mundo? Ideologias políticas ou filosofias religiosas? O que você acha? Esse é um bom tema, polêmico. Será que existe como saber? Esta é a série E se Jesus não tivesse nascido? E no programa de hoje, Ivan Saraiva vai te levar a uma profunda reflexão. O programa de hoje está imperdível. Você não pode deixar de assistir ao Está Escrito, que começa agora. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito. Apresentado por Ivan Saraiva. Ele nasceu em um vilarejo desconhecido, o filho de uma camponesa. Cresceu em outro vilarejo, onde trabalhou em uma carpintaria até completar 30 anos. Então, durante 3 anos, foi um pregador itinerante. Nunca escreveu um livro. Nunca ocupou uma posição. Nunca teve uma família ou uma casa. Não frequentou a faculdade. Nunca conheceu uma cidade grande. Não se afastou sequer 300 quilômetros do lugar onde nasceu. Não fez nada do que normalmente acompanha o poder. Não tinha credenciais. Era simplesmente ele. Seus amigos fugiram e um deles chegou a negá-lo. Foi entregue a seus inimigos e passou pelo escárnio de um julgamento. 19 séculos se passaram e hoje ele é a figura central da raça humana. Todos os exércitos que já marcharam, todas as frotas navais que já navegaram, todos os parlamentos que já existiram e todos os reis que já reinaram, colocados juntos, não influenciaram a vida do homem como essa vida solitária. Série E se Jesus não tivesse nascido? Hoje com o tema Jesus e a crueldade. Olá, amigo do Está Escrito. É uma alegria muito grande poder estar com você mais uma vez apresentando esta série E se Jesus não tivesse nascido? Hoje nós faremos uma avaliação bastante importante a respeito da crueldade humana quando o ser humano se distancia do nosso Senhor Jesus Cristo. Referindo-se à Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill escreveu: "A Inglaterra também se renderá. Eu suponho que a batalha da Inglaterra está prestes a começar. Desta batalha depende a sobrevivência da civilização cristã. De modo providencial, a civilização cristã venceu. Porém, onde ela perdeu, todo tipo de terror foi desencadeado." Hoje veremos os pecados do ateísmo, especialmente no século XX. E assim vamos perceber um pouco mais como a influência do cristianismo minimizou o sofrimento e a mortandade, e como a ausência dele trouxe tantos problemas e traz tantos problemas para a nossa sociedade. Nenhuma era foi como o século XX, pelo menos no que diz respeito ao homem matando o seu semelhante. Mais de 170 milhões de pessoas foram mortas por outros seres humanos nesse século.
Dentre esses, cerca de 130 milhões morreram em virtude de ideologias ateístas, quer fosse pelo racismo de Hitler, que viu os judeus como bactérias humanas, quer fosse pelo empenho de Mao Tse-tung em liquidar o cristianismo na grande revolução cultural entre 1966 e 1976. As atrocidades do século XX, em sua maior parte, ocorreram porque o homem moderno rejeitou Jesus e a sua mensagem. Isso você precisa ter muito claro na sua mente. Todas as vezes que a sociedade se afasta do Senhor Jesus, não importa o país, não importa a cultura, quando qualquer sociedade se afasta dos ensinamentos de Cristo, atrocidades, maldade e morte são presentes nesse lugar. Como disse um comediante, no século XVIII a Bíblia foi morta, no século XIX Deus foi morto e no século XX o homem foi morto. Nietzsche foi o primeiro a dizer Deus está morto. No século XX, esse pensamento equivocado frutificou e a amarga colheita resultou em mais pessoas mortas do que jamais constatamos em todo o passado. O assustador em um estado humanista e ateu é que não há ninguém a quem apelar além do homem. Como Dostoiévski disse, se Deus está morto, então todas as coisas são permissíveis. Você consegue perceber o impacto de uma sociedade ateia? Se Deus não existe, então não existe moral. Se não existe moral, como disse Dostoiévski, todas as coisas são possíveis ou permissíveis. As consequências que fluem da incredulidade são bastante reais e trágicas. Nietzsche um dia declarou assim: onde está Deus? Deus está morto e nós o matamos. Nietzsche estava, sem querer, cumprindo uma profecia escrita por Paulo no livro de Romanos, no capítulo 1, no verso 22, que diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Pode parecer um texto muito pequeno, mas ele traz muita sabedoria. Muitas pessoas que tiveram acesso à academia, que tiveram acesso à educação formal, que tiveram a oportunidade de ter um mestrado e doutorado, simplesmente apagam Deus. Tentam colocar Deus num laboratório. Como não conseguem, dizem Deus não existe. Mas a verdade é que Deus já havia dito, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mas tentando fazer o impossível, que é tirar Deus da história, o homem criou um imenso problema, porque surge um vácuo do tamanho do próprio Deus. E Deus é infinito. Esse vácuo foi preenchido com a perda da liberdade para milhões. O campo de concentração, o aumento de número de abortos, o infanticídio, a eutanásia, o suicídio, o crescimento desproporcional da criminalidade e as guerras mais selvagens da história do mundo. O próprio Albert Einstein protestou veementemente contra a inclusão da relatividade nas questões morais do homem. Ele disse que a relatividade se aplicava à física e não à ética. Eu sei, existem muitas pessoas que discutem dizendo Albert Einstein acreditava em Deus, outros dizem não, ele era ateu. Mas a verdade é que a relatividade, ele deixou muito claro, isso se aplica à física e não à moral. Com o ateísmo, não existem padrões morais objetivos e absolutos. Cada um tem a sua própria verdade e a sua própria moral. Isso não quer dizer que todos os ateus são pessoas imorais. Na realidade, existem muitas pessoas agradáveis que são ateias. São honestas, corretas, têm uma boa família, mas não acreditam em Deus. Mas como diz C.S. Lewis, o agradável jovem ali na rua, que não é crente, seria muito mais agradável se fosse cristão. Isso não é uma verdade? Uma pessoa que é boa, que é correta, íntegra, honesta, se ela aceitasse Jesus na sua vida, todas essas qualidades seriam potencializadas e elas se perceberiam pessoas ainda melhores do que já são. Porque o cristianismo não piora ninguém. Você nunca ouviu falar de uma pessoa que se converteu ao cristianismo, se converteu ao evangelho e piorou? Muito pelo contrário. O cristianismo, a influência de Jesus, sempre transforma as pessoas para melhor. Napoleão Bonaparte disse ter visto homens sem Deus.
ele os viu na Revolução Francesa. E ele disse: não se governa homens assim, abate-se, porque desceram ao nível das bestas. Pesada essa frase, difícil, mas é uma verdade, infelizmente. O ser humano sem Deus, ele passa a agir muitas vezes como um animal. Hoje temos um grande problema. Já faz algumas décadas que nossas crianças são ensinadas nas escolas que não há absolutos morais. Cada um tem a sua própria verdade, cada um estabelece os seus próprios princípios e assim vai caminhando a humanidade. Mas para onde vai caminhando a humanidade? Nós estamos percebendo uma sociedade cada vez mais violenta, uma sociedade cada vez mais perdida. Não sabemos exatamente onde estamos, muito menos para onde estamos indo. Praticamente todos os dias ficamos sabendo de jovens assassinados, um atrás do outro. E muitas vezes pelos motivos mais banais e inimagináveis. O professor da faculdade de Boston, William Kilpatrick, diz que os nossos filhos são analfabetos morais. E veja o que ele escreve. Um recente estudo internacional, realizado com 1.700 alunos do 6º ao 9º ano, revelou que a maioria dos garotos considerava o estupro aceitável sob determinadas condições. E, assombrosamente, muitas garotas concordavam. Quando o ateísmo se apodera de uma sociedade, o relativismo moral vem logo atrás. Quando o relativismo moral se consolida, então nada é sagrado e a vida humana se torna sem valor, como era antes de Jesus entrar no nosso mundo. Antes de Jesus nascer, era exatamente assim que funcionava. As nações pagãs não valorizavam a vida humana, não respeitavam, não existia a ética. Mas quando Jesus veio a essa terra, ele começa então a colocar limites nas relações e começa a nos mostrar como devemos viver aqui na terra se queremos de fato nos tornar cidadãos do céu. Mas a verdade é que todos nós nos preocupamos com os nossos jovens. E olha, por mais crescente que sejam as crises entre os jovens nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo, tudo isso é modesto quando nós comparamos com a Alemanha nazista ou com a Rússia stalinista. Agora a pergunta que todos nós queremos nos fazer é: como Hitler pode ter exterminado brutalmente 6 milhões de judeus e milhões de outros? Como os comunistas puderam ter matado e torturado mais de 100 milhões de pessoas? Como puderam fazer isso a outros seres humanos? Mate um homem ou milhões, parece que não faz diferença. Mas lembre-se da observação de Stalin, de que uma pessoa assassinada era uma tragédia, mas 10 mil assassinados era simplesmente uma estratégia. Eu faço uma pergunta a você. O que é o ser humano? Primo em primeiro grau de um chimpanzé e parentes distantes de camundongos e porquinhos da Índia? Contudo, é isso que está sendo incutido nos alunos de jardim de infância até a faculdade. A resposta que você dá à pergunta, o que é um ser humano, determinará exatamente o que você pode fazer com um deles. Lembro-me da história de um garoto com 10 ou 11 anos de idade que foi considerado culpado por furtar uma batata, porque ele e sua família passavam fome. Ele foi pego. E o que os comunistas fizeram com esse garoto? Eles quebraram as suas 2 pernas abaixo do joelho. Não bastasse isso, quebraram ambas as pernas acima do joelho. Finalmente quebraram seu quadril. Eles abandonaram essa criança para que se curasse sozinho. Pelo seu jeito de tentar andar, eles o chamavam de menino caranguejo. Não lhes incomodava o fato de ser uma indefesa criança. A verdade é essa. Quando uma sociedade se afasta dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, quando uma sociedade escolhe um outro caminho, o caminho do ateísmo, nós perdemos a nossa sensibilidade e desvalorizamos a vida humana. Mas será mesmo verdade que morreram mais pessoas em nome de Jesus do que em nome de qualquer outro nome? Será que você já ouviu isso? Pessoas afirmando assim: muitas atrocidades aconteceram em nome de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus mataram-se mais pessoas do que em qualquer outro nome. A resposta a essa pergunta é um contundente não.
Isso é uma tremenda mentira. O número total de pessoas mortas por ateus ofusca completamente o número de pessoas mortas por professos cristãos. Hitler, que odiou a Deus tanto quanto Stalin, aprendeu bem com o seu mentor Lenin, o pai moderno do Estado totalitário. Hitler era um racista extremado que queria remover do mundo todos aqueles que considerava como bacilos humanos. Ele matou judeus, ciganos, os quais em sua maioria eram cristãos professos, eslavos, poloneses e outros que foram considerados como raças inferiores. Talvez você não saiba, mas fala-se muito dos 6 milhões de judeus mortos na Segunda Guerra Mundial. Mas houve um número bem maior de 9 entre 10 milhões de outras pessoas, fora os judeus, na maioria cristãos, que foram liquidados nessa mesma guerra. Mas ainda tem mais. O solo grita com o sangue derramado por incontáveis milhões de pessoas na Coreia, Vietnã, no Laos, Tailândia, Cuba, Tchecoslováquia, Hungria, Angola, Moçambique, Etiópia, Afeganistão, as Filipinas e várias outras nações ao redor do mundo. Mao Tse-tung matou cerca de 72 milhões de seres humanos. Eu disse 72 milhões de seres humanos. Quando juntamos os 40 milhões pelos quais Stalin é responsável, chegamos a 112 milhões. Acrescente os 15 milhões de Hitler, sem contar a guerra, e chegamos a 127 milhões de mortos por líderes ateus e suas filosofias diabólicas. Esse é o resultado de um mundo sem Jesus. Se Jesus Cristo não tivesse nascido, esse número teria sido acrescentado muitas vezes mais. O número dos que foram mortos por criminosos cristãos professos, em nome de Jesus, parecerá microscópico em comparação àqueles praticados em virtude de ideias e práticas do ateísmo. Eu desafio qualquer cético a achar um lugar com 10 quilômetros quadrados nesse planeta em que o Evangelho de Jesus Cristo não tenha chegado e onde eles possam viver suas vidas em paz, segurança e decência, onde o sexo feminino seja respeitado, onde a infância e a velhice sejam reverenciadas, onde possam educar seus filhos. Se eles acharem tal lugar, eu os incentivo a emigrarem para lá e lá proclamarem sua incredulidade. Por isso, não existe desculpa para uma pessoa não crer em Deus. Ah, mas eu não conheço, não tive acesso. Ah, eu não nasci num país cristão. A pessoa pode dizer assim, ah, mas eu não tive a oportunidade de conhecer a Bíblia. Não teve acesso a nenhum canal evangélico, você nunca teve acesso. Nunca recebeu um livro, um CD, um DVD. Querido, não existe desculpa, e olha, não sou eu quem estou dizendo, é a palavra de Deus. Veja o que está escrito no livro de Romanos, no capítulo 1, no verso 20. Nós lemos assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos claramente por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, são indesculpáveis. A natureza, amigo, declara a existência de Deus. Basta você entrar em contato com a natureza do Criador em qualquer lugar da Terra e você perceberá ali suas digitais. Sabem, quando Nietzsche escreveu que Deus estava morto, ele acabou dizendo uma verdade parcial. Sim, porque Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, morreu. Morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados. Mas ele ressuscitou no terceiro dia. Hoje ele está vivo e, mais do que isso, sua palavra diz que ele vai voltar para acabar com toda a injustiça, com a dor, com a miséria humana, com todo o sofrimento que cerca a nossa vida. Por isso eu e você podemos crer no amanhã, em dias melhores, dias mais claros, dias de certeza e de segurança. Hoje nós vivemos em um mundo cruel. Se Jesus Cristo não tivesse nascido, esse mundo já teria se autodestruído. Nós teríamos matado uns aos outros até o último ser vivo. Graças a Deus pelo nascimento de Jesus e graças a Deus porque Ele prometeu voltar. Agora o Quarteto Arautos do Rei irá cantar. Enquanto eles cantarem, louve a Deus, agradeça pela vida e pelo nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo e acredite, Ele vai voltar. Vivemos
Estamos nos dias finais, Jesus logo vai retornar. Em meio ao caos, ao ódio e o mal, Deus precisa ver em nós um povo santo. Em meio à descrença total, em meio ao ódio mortal, Deus precisa ter, Deus precisa ver servos fiéis e leais. Corremos demais sem parar, não há nem mais tempo de orar. A vida sem Deus, vazia e fugaz, nos afasta mais e mais do que é certo. Verdade e erro estão tão perto, tão sem distinção. Deus precisa ter, Deus precisa ver homens de retidão. Homens que não se comprem nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo próprio nome, de consciência fiel ao dever, como a bússola o é ao polo. Homens sinceros e humildes, homens de fé e coragem, que sejam firmes no que é reto, ainda que caiam os céus. Homens que queiram a paz, homens que vivam amor, homens sensíveis à voz do Espírito, e sejam como o Senhor. Amém. 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 Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, nós vivemos em um mundo muito cruel e seria muitas vezes mais se Jesus não tivesse nascido. Nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, não apenas por Jesus ter nos ensinado a bondade e o amor ao próximo, mas porque Ele colocará um fim total e absoluto em toda e qualquer maldade do ser humano. Por isso nós clamamos pelo Teu retorno a essa terra, em nome de Jesus. Amém. No programa de hoje, você viu que a estimativa de pessoas mortas por ideologias políticas é de 130 milhões. E esse número poderia ser infinitamente maior se não fosse o cristianismo para contrapor, desafiar e limitar o poder do autoritarismo. Se você quer conhecer ainda mais o grande conflito entre o bem e o mal, basta entrar em contato conosco agora mesmo e você vai receber em sua casa o curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. Você pode ouvir no carro, no seu computador, no seu aparelho de som, a hora que você quiser.
O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Basta você acessar o blog novotempo.com/está escrito e fazer o seu cadastro. Se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. E você pode também nos seguir no Twitter, @NT Está Escrito, ou no Facebook Está Escrito Brasil. Faça contato conosco, estamos esperando por você. Eu aguardo você aqui no nosso próximo programa, na lembrança eterna do que está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sofrendo foi, mas em silêncio, levando a cruz de todos nós, não resistiu e foi fiel ao Pai, cumpriu então o seu querer.